Moisés, conhecido como o homem mais manso da Bíblia, se irrita e quebra as tábuas da lei. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Êxodo 32. Sejam todos bem-vindos. Aproveite esse momento para compartilhar com seus amigos, com a família. Eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada pela segunda vez, já lemos a Bíblia toda e vamos ler novamente, se Deus quiser. Aproveite, se inscreva no canal, acompanhe os livros que já foram lidos e vamos para mais uma leitura. Glória a Deus. Vamos que vamos. Capítulo 32, versículo 1, começa assim. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Olha só, minha gente, esse Moisés é o homem que eu acabei de mencionar, que o livro de Números, capítulo 12, versículo 3, diz que era homem muito manso, mais manso do que todos os homens que havia sobre a terra. Esse Moisés é o homem que está jejuando 40 dias e 40 noites por eles, pelo povo. Mas eles querem deuses, eles querem milagres, eles querem coisas que aconteçam logo. Muito parecido com essa geração de hoje, a geração fast food, que quer as coisas para aqui e agora. Quanto a esse Moisés, o homem que fez um seminário de 40 anos no palácio, 40 em Midian, e agora está no terceiro módulo do seu seminário, o homem que falava com Deus face a face, mas o povo está desprezando Moisés e dizendo: quanto a esse Moisés, não sabemos o que é dele. E Arão aqui vai demonstrar uma liderança fraca, porque o povo exige: faça-nos deuses. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-nos. Arão quer dar uma solução, quer atender o pedido do povo. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam em suas orelhas e os trouxe a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Meu Deus, que necessidade o povo tem de adorar alguma coisa, né? Na ausência de Deus, eles pediram deuses e acabou saindo aí esse bezerro, que era a réplica de um deus adorado no Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. Na cabeça de Arão, ali era a representação de Deus, e enquanto Moisés não chegasse, ele tinha que dar uma solução para reprimir aquela rebelião. Que fraco, hein, Arão? Só a misericórdia de Deus, é irmão Arão. E no dia seguinte madrugaram. Olha aí, o povo não quer ir cedo para a igreja, se passar 2 minutos do culto reclama. Mas para adorar o bezerro de ouro, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se a folgar. Esse Arão foi quem viu todas as pragas. Esse povo foi quem viu o mar se abrir. Mas o povo tem necessidade de ver as coisas e, vendo o bezerro agora, eles estão satisfeitos. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce.
Aqui acabou os 40 dias, nós vimos no capítulo de ontem que as tábuas foram escritas e entregues na mão de Moisés. Agora Moisés com as tábuas na mão, Deus diz, vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Deus passou a bola para Moisés, é teu povo. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Antes que Moisés chegasse e constatasse, Deus já falou com ele lá em cima, lá no monte. Porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto esse povo, e eis que é de dura cerviz, Moisés. O povo é difícil. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Deus está dizendo, ó, não precisa nem descer para ver o estrago. Eles estão fazendo coisa errada. Deixa eu destruir logo, porque de ti eu faço uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, ó Senhor, porque se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Moisés se levanta aqui como um dos maiores intercessores da Bíblia Sagrada. Um homem que se coloca perante Deus, diz o salmista, naquele transe. Porque hão de falar os egípcios, dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira, ou seja, Deus, recua, faça isso não, e arrepende-te do mal, deste mal contra o teu povo. Já pensou um homem dizer para Deus, Deus, se arrependa, não faça isso não, não faça isso não, Jeová. Que intimidade. Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, Jacó, os teus servos, os quais por mim mesmo tens jurado, e lhes dissesse, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e darei à vossa descendência toda a terra que tenho falado, para que possuam por herança eternamente. Olha, esse Moisés sabia orar, ok? Esse Moisés sabia orar. Ele diz, lembra-te de Abraão, lembra-te de Isaac e lembra-te de Jacó. Pronto. Lembra-te de Abraão, Deus diz, epa, meu amigo. Lembra de Isaac, epa, filho da promessa. Lembra de Jacó, opa, aquele que lutou com o anjo. Então, Moisés sabia orar. Fez Deus lembrar desses três patriarcas e da promessa. Então o Senhor arrependeu-se do mal que te dissera que havia de fazer. Opa, é semente de Abraão, meu amigo? Não. Moisés, a oração é isso, é lembrar a Deus, interceder veementemente para que Deus não destrua, para que o Senhor não faça aquilo que planejou. E Deus se arrependeu. O arrependeu-se aqui já foi explicado no livro de Gênesis, é diferente do arrepender-se do homem. Não é arrepender porque Deus não sabia, não é isso. É arrepender-se no sentido de Deus se aplacou da sua ira por causa da intercessão de Moisés e não destruiu o povo. E virou-se Moisés e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho na mão. Tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas, frente e verso, pelo dedo de Deus. Diz o pastor Jaziel Gomes que o primeiro a usar o touchscreen foi Deus, o tablet, né? Jeová escreveu nas tábuas, de um lado e do outro. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escrita de Deus, esculpida nas tábuas. Eita glória! Que privilégio, hein, Moisés? Carregar na mão
as tábuas escritas pelo próprio dedo de Deus. Hoje, nós não temos as tábuas, mas nós temos as réplicas das tábuas. A palavra está na nossa mão e devemos transportá-la e pregá-la e viver o seu conteúdo. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra no arraial. Josué era um jovem obreiro e não sabia discernir ainda as coisas. Ele disse que ele achou que era uma guerra. Porém, ele respondeu: Moisés, não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam eu ouço. Josué, eles estão cantando, estão adorando alguma coisa. Não é Jeová. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as no pé do monte. Vou repetir, Números 12, 3, que diz: e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. O homem muito manso, o homem mais manso citado na Bíblia, se irritou com aquele carnaval. A Bíblia diz que eles estavam nus, expostos, bebendo, dançando e adorando um bezerro. Moisés quebrou aquelas tábuas escritas pelo dedo de Deus. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou no fogo, moendo-o até que se tornou em pó. E o aspargiu sobre as águas e deu-o a beber aos filhos de Israel. Moisés ficou muito irado. E Moisés perguntou a Arão: que te tem feito esse povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Arão, eu coloquei você para ser um líder, para ser o meu representante, o representante de Deus. Arão, você será o sacerdote. Arão, o que você fez? Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Ou seja, não foi nada demais. Eu não tive outra saída. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés e este homem que nos tirou do Egito. Ou seja, o Arão, um líder banana, um líder fraco. Quer dizer que o povo pede e você faz? Coitado de Arão, meu Deus do céu. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o e traga-mo. E lancei-o no fogo e saiu esse bezerro. Então o negócio parece até que foi uma coisa muito espiritual mesmo. Ele jogou lá de qualquer jeito e saiu esse bezerro. Ou seja, o demônio estava atuando ali na formação desse bezerro de ouro. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão os havia deixado despir-se para vergonha entre os seus inimigos, Arão deixou o povo se desviar. Pastor fraco, líder fraco, obreiro fraco, deixou o povo se despir para a vergonha dos inimigos. Que vergonha, Arão! Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha para mim, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Ou seja, vamos definir isso aqui. Quem é do Senhor, passe para cá. E a tribo de Levi, por causa dessa atitude aqui, será escolhida como tribo sacerdotal. Para o lado de Moisés passou os filhos de Levi, sua tribo. E disse-lhes: assim diz o Senhor, Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa e passai pelo arraial de porta em porta e mate cada um seu irmão, e cada um seu amigo, e cada um o seu vizinho. Essa parte aqui é muito difícil, é muito dolorosa, mas é a espada de Moisés. É a espada de Levi. É a espada que corta na carne. É a espada
que elimina o pecado. Espada de Levi. Matar os irmãos não é fácil, mas foi a ordem de Deus. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isso para que vos conceda hoje uma bênção. Ou bênção cara, viu? Essa foi cara. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Ou seja, vou ver se Deus aceita. Porventura. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, esse povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Eita, Jeová. Que intercessor, viu? Risca meu nome. Deus vai sentir firmeza em Moisés. Ou perdoa o povo, ou risca o meu nome. O Senhor me chamou para isso. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a esse riscarei do meu livro. Você não pecou, Moisés. Vai, pois, agora, conduz esse povo para onde te tenho dito. Tua função é pastorear, conduza. Eis que meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Ou seja, no dia certo, eles vão pagar pelo que fizeram. Versículo 35. Assim feriu o Senhor o povo, por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. Saiu, né, Arão? Arão tinha formado. Você é o responsável ou irresponsável. Eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Essa aí é a Bíblia Palavra-Chave. Se você quiser adquirir uma, tem aqui no link da descrição do vídeo. É um link para adquirir pelo Mercado Livre. Esse é o cronograma da leitura. Nós vamos ler a Bíblia toda novamente, se Deus quiser. Essa é a Bíblia do meu pai. Hoje nós lemos Êxodo 32. Louvado seja Deus. Nós vamos ler a Bíblia toda novamente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Oremos ao Senhor agradecendo. Pai, muito obrigado pelos teus filhos que dedicaram esses 18 minutos para aprender a tua palavra. Eu entrego a vida dos teus filhos em tuas mãos. Nos livra, nos abençoa, nos ajuda, ó Deus, a sermos como Moisés, intercessores para buscar a tua face e impedir as tragédias sobre a nossa cidade, sobre o nosso povo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, abençoe o Brasil e abençoe Jerusalém. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E se você disse amém, ó, compartilhe essa live com mais alguém. Paz seja convosco.